Bom, e agora vamos mostrar os incentivadores respiratórios e outros aparelhos que o Ricardo vai falar pra gente como que funciona. Kelly, nós temos então dois grupos que nós vamos mostrar. O primeiro é aquele que incentiva a retirada da secreção. E o outro grupo é aquele que incentiva a reexpansão do pulmão, o treinamento dessa reexpansão do pulmão após esse período da pneumonia, né? Tá, esses aparelhos eles são encontrados facilmente no mercado, Ricardo, ou é só em hospital que tem? Normalmente são lojas especializadas em cirúrgicas, não é? E que vendem aparelhos hospitalares ou aparelhos respiratórios. E eles precisam ter a indicação de um fisioterapeuta, né, para o uso. Mesmo que o paciente faça isso espontaneamente, um fisioterapeuta sempre precisa estar indicando. Para saber como usa, né, até? Exatamente. Esse aqui, então, o primeiro, é chamado de shaker. Ele é um aparelho que tem uma bolinha de inox, bastante pesada, e ela é colocada dentro de um dispositivo, parece um cachimbinho. E o que vai acontecer? O paciente ele vai fazer a expiração e essa bolinha ela vai oscilar aqui dentro. E o fluxo de ar vai oscilar também dentro do pulmão, fazendo uma vibração interna. Então ele vai soprar, o paciente sopra aqui nesse bucal. Sopra nesse bucal. E aí o que vai acontecer internamente? Que isso é o interessante. O fluxo de ar vai ser acelerado e essa vibração ajuda a fluidificar essa secreção. Então nós temos a saída da secreção, o arraste dela com mais facilidade, com a atividade do próprio paciente. É muito difícil de fazer? Não, nós vamos mostrar agora, vai ser muito fácil. Tá, vamos lá então. Inspira fundo e sopra. Inspira novamente e sopra. Inspira novamente e sopra. Nesse aparelho, o paciente tem o risco de querer parar de fazer para poder tossir e jogar a secreção fora? O que nós vamos pedir é que ele faça 10 expirações e posteriormente a tosse. Ele consegue controlar, porque ele está mais ativo, né? Então nós treinamos esse ato expiratório e a cada 10 vezes ele vai fazer uma tosse técnica e nós vamos fazer o acompanhamento dessa tosse também. Agora o outro equipamento, o outro aparelho, que é também um que faz a mesma função, só que ao invés de ter uma bolinha de inox, ele tem um dispositivo vibratório que ele vai oscilar dentro desse aparelho. Esse aparelho chama-se Acapella. E ele faz exatamente essa oscilação durante o ato expiratório. Se eu não tiver um, posso utilizar o outro, tem o mesmo efeito? O mesmo efeito. Esse é um pouquinho mais especializado, ele é importado, então ele tem uma sofisticação um pouco maior nessa vibração. Consequentemente, ele se torna um pouco mais eficaz. Inspira e sopra. Isso. Se você perceber, a campânula lá dentro, ela está fazendo exatamente o movimento oscilatório. E eu posso, da mesma forma, fazer a aceleração com a compressão torácica. Quando você coloca a mão no tórax do paciente que está fazendo o aparelho, você ajuda a desinsuflar o tórax, a ela a expirar melhor. Isto. Eu incentivo e facilito essa aceleração. Mas todo o trabalho ele é feito pelo paciente e, consequentemente, o aparelhinho que faz esse ato vibratório dentro do tórax. Fica claro para a gente, então, que o paciente que vai utilizar desses recursos, desses aparelhos, tem que ser um paciente ativo e com boa compreensão. Bom entendimento, boa compreensão. E, posteriormente, nós vamos pedir para esse paciente que ele faça o ato de tossir, né? Então, nós vamos fazer a compressão abdominal, porque ele vai tossir tecnicamente e a gente comprime o abdômen para potencializar a tosse. Então a tosse ela pode ser ensinada, ela é ensinada de uma maneira eficaz para ser mais eficaz na hora de jogar a secreção Exatamente. fora. Então eu vou pedir para que ela faça uma inspiração profunda, faça uma pausa inspiratória e depois ela faça a tosse e eu vou comprimir o abdômen dela. Então teoricamente puxa o ar, segura e aí você aperta na hora de tossir. Vamos lá, então vai. Respira fundo, segura, tosse. Mais uma vez. Segura, tosse. Isso.
Então o que nós fizemos? Nós preparamos esse pulmão para o ato da tosse. Então eu inspiro profundamente, seguro o ar, comprimo a região abdominal para potencializar a força desses abdominais e aí eu tenho a expulsão da secreção com a tosse mais eficiente. Existem problemas respiratórios que nós temos que incentivar não a eliminação da secreção, mas a reexpansão desse tórax, a expansão dessas vias inferiores. Então nós vamos usar esse aparelho que é bastante conhecido pela população. Ele é chamado de Respiron. Ele tem 3 bolinhas que ajudam o paciente a identificar o quanto ele está conseguindo reexpandir esse tórax. Então, quanto mais ar entrar nesse pulmão, mais bolinhas vão ser elevadas. Então ele tem um bucal aqui na ponta e uma mangueirinha aqui. O paciente tem que soprar ou puxar o ar? Puxar o ar. Puxar o ar. Mas ele puxa o ar utilizando a respiração diafragmática. Ah, isso é interessante. Não é simplesmente eu vou insuflar bastante o peito de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não pode, até porque senão ele vai usar muita musculatura acessória e pode fadigar. Então ele vai usar muito mais a musculatura diafragmática. Por isso que ele tem que ser orientado para fazer isso em casa, né, Ricardo? Exatamente. Então nós vamos colocar o bocal e a Ohana vai ser estimulada a fazer a respiração diafragmática. Quando as bolinhas estão subindo é porque ela está puxando o ar. Exatamente. E aí você vê que ela está fazendo isso através da respiração abdominal. Então quanto mais esforço ela faz do diafragma, olha, mais bolinhas ela consegue insuflar, subir. E consequentemente ela insufla o pulmão com mais ar. Isso é uma forma interessante de mostrar para o paciente que ele tem uma boa capacidade respiratória. Então, quando ele sai de uma cirurgia, por exemplo, está bem fraquinho, de repente ele não consegue fazer essas bolinhas levantarem tudo de uma vez. Então, conforme vai passando o tempo, vai ganhando força muscular e vai conseguindo. Ele vai percebendo exatamente isso, por isso que ele se chama incentivador. Porque o paciente vai vendo a sua própria melhora através do incentivo que ele tem fazendo esses aparelhos. Agora, nós temos que alertar, esses aparelhos são individuais. Né? Eles são descartáveis e eles são individualizados, então não pode ser utilizado, por exemplo, alguém da família acaba querendo também fazer uma espécie de competição, né? E um vê se consegue puxar mais ar do que o outro. Nós não recomendamos porque tudo isso precisa ser esterilizado ou descartado. Por isso ele tem que ser individualizado. Interessante. Bom, depois desse tem qual? Falta um ali, parece que também que é um incentivador, é isso? É um incentivador, mas nós sabemos o quanto de ar está entrando no pulmão do paciente. Nós vamos pedir para a Ohana para ela colocar 1,5 litro, 1.500 ml de ar dentro do pulmão dela. Para ela vai ser muito fácil, porque nós conseguimos inclusive até 4 litros, né, dependendo da capacidade pulmonar. Então ela vai fazer a insuflação e o que vai acontecer? Nós temos um êmbolo que ele vai subir, exatamente de acordo com o esforço respiratório dela. Então a Ohana vai colocar o bocal e eu fiz uma marcação aqui exatamente de 1,5 litro. Puxa. Esse outro êmbolo, ele vai flutuar dizendo que o fluxo respiratório está adequado. Não está nem muito lento e nem muito rápido. A semana que vem a gente está de volta com outro tema, com outros convidados, mas muitas dicas para vocês. Se vocês perderam esse programa, quer rever esse programa ou outros, entra lá na nossa página, facebook.com/Programa Opinião Saúde. Curta, compartilha, mostra para todo mundo e também vale dar a sua opinião. Dá a sua opinião sobre o tema que você quer ver na próxima semana, ou daqui 2 semanas, ou mês que vem. Quer participar? Entra lá na página do Facebook e compartilha e também dê a sua opinião. A gente volta semana que vem. Até lá! Coloquei aqui, ó. Coloca flashes do programa anterior. Qual era a pergunta mesmo? Se o paciente... Peraí. O Opinião Saúde está começando. Semana passada falamos... de novo. Beijo pra todo mundo, minha família. Beijo pra minha sala. Beijo pra mim. Beijo pros professores. Beijo pra coordenadora Kelly. Sobre livre e espontânea pressão. Tenho que me concentrar no texto, eu esqueço tudo que eu tenho que falar.
Opinião está de volta e agora aqui com o professor Ricardo e com a Ohana, como a nossa cobaia. Vamos falar um pouquinho, Ricardo, das doenças respiratórias baixas. A gente falou agora há pouco da pneumonia. Na pneumonia... Não, de novo. Aí, ó. Agora sim, tá gravando? Ficou meio embolado.